começar uma série de vídeos falando sobre as operações matemáticas, né? Suas propriedades, seus desdobramentos. Como a potenciação e a radiciação, que cronologicamente são as últimas que a gente aprende, são também as que os alunos costumam ter mais dúvida, eu vou começar por elas, né? E depois a gente vai evoluindo até chegar lá na adição e na subtração. Então nós vamos fazer o caminho inverso. Então nesse primeiro vídeo aqui nós vamos falar da potenciação ou exponenciação. A operação ela pode receber esses dois nomes. Do que se trata essa operação? Ela nada mais é que uma multiplicação sucessiva de um valor idêntico. Quantas vezes eu multiplico esse valor por ele mesmo? A quantidade de vezes indicadas pelo meu expoente, ok? E o resultado dessa operação, ela é chamada de ou produto ou de potência, ok? Então é muito importante, como via de regra, a gente saber a nomenclatura dos elementos gráficos, né? Dos itens que fazem parte da nossa operação. Então, o número que fica embaixo, né? Que a gente vai dizer grosso modo, representado aqui pela letra A, ele é chamado de base. O número aqui representado pela letra N é chamado de expoente. E o número representado aqui pela letra B é chamado de potência. Ok? Então, a gente sempre, nos livros, quando você pega e começa a aprender esse assunto, ele vai trazer aqui alguns exemplos clássicos, né, de potência para os alunos resolverem, identificarem. Então, o que é o 2 ao quadrado? Nada mais é que 2 vezes 2, que vai dar 4. O que isso representa, então? Que eu repeti a base 2 vezes, vezes ela mesma, né? 2 vezes 2 deu 4. 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Né? Seguindo a mesma lógica, eu repeti a base aqui, a quantidade de vezes que o expoente me determinou. E por fim, um outro exemplo aqui, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. Mesma lógica, né? A base eu repito. Quantas vezes eu repeti a base? 2 vezes. Por quê? Porque o expoente me indicou que era 2 vezes a ser repetido. E como nós sabemos, né? Os expoentes têm nomes especiais, apenas o 2 e o 3. Né? Que quando você eleva a 2, a gente chama de elevar ao quadrado. E quando é 3, a gente é elevado ao cubo. No mais, por exemplo, assim, 2 elevado a 4, você pode falar 2 elevado a 4 ou 2 elevado à quarta potência. Né? 3 elevado a 7 ou 3 elevado à sétima potência. Mais para frente, quando a gente começa a aprender até as equações exponenciais, é muito comum aparecer incógnitas na base e no expoente. E como que eu leio isso aqui? Né? Seria x elevado à enésima potência. Ok? A grosso modo, são esses os exemplos, né? As nomenclaturas que aparecem. Bom, existem algumas situações que logo de início é interessante a gente comentar. A primeira delas, né, eu vou chamar aqui de propriedades, essas situações, porque essas propriedades, pessoal, elas, em regra, elas aparecem demais à medida que a matéria avança, principalmente quando a gente começa a estudar potências envolvidas em equações, né? A primeira delas aqui é quando a gente tem um número, o expoente, né? Então, vou pôr aqui de novo. A elevado a n é igual a b, né? Então, assim, a primeira propriedade é quando o nosso expoente é zero. Então, por exemplo, 5 elevado a zero, 7 elevado a zero, 10 elevado a zero, menos 1 elevado a zero, x elevado a zero. Pessoal, isso é uma regra. Todas as vezes que o nosso expoente for zero, o resultado é sempre 1. Independentemente do valor da nossa base. Ok? Uma segunda propriedade que a gente tem que ter em mente é quando o nosso expoente é 1. Quando o nosso expoente é 1, o resultado vai ser a própria base. Então, por exemplo, 5 elevado a 1 vai ser 5, 7 elevado a 1 vai ser 7, 10 elevado a 1 vai ser 10, menos 1 elevado a 1 vai ser menos 1, x elevado a 1 vai ser 1. Pessoal, no finalzinho que eu estou colocando, usando já, né, o x para vocês se familiarizando com a ocorrência dessa situação, porque lá na frente, como eu disse, vai ser a regra, ok? Bom,
Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, que eu vou chamar então de propriedade 3, um pouquinho em cima mesmo. A propriedade 3, nós vamos analisar agora o valor da base. Então, o valor do A. Tá joia? Então, é o seguinte. Quando a minha base for negativa, o meu resultado será sempre negativo. Por quê? Se você fizer a conta aqui e fizer aquela regra de operações com sinais, você vai ver que quando a minha base negativa, o expoente ímpar, né? A informação completa é essa. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Justamente por conta da quantidade de vezes que a base vai se repetir. Porque ele aqui, ó, menos com menos é mais com menos é menos. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Aqui, ó, isso não ocorre, por exemplo, quando o nosso expoente é par. Porque olha aqui, ó, menos 3 ao quadrado, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Ok? Então, bases negativas, expoentes ímpares, os resultados serão negativos. Bases negativas, expoentes pares, os resultados serão positivos. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado aqui, vou usar inclusive esses dois exemplos, que essas duas situações aqui, elas são diferentes das situações acima descritas. O que você repara aqui? Que em nenhum dos dois casos nós temos o parênteses. Portanto, pessoal, a nossa potência é isso daqui, ok? O sinal de negativo não está dentro da nossa potência. Qual vai ser a diferença prática? Vamos fazer. Olha aqui, ó, então é menos, né? 3 vezes 3 vezes 3. No primeiro caso aqui, não houve diferença prática. Porque o sinal aqui externo, como ele não entrou, ele foi só repetido, né? E na hora que a gente fez a conta, como ele estava aqui externamente, ele acabou influenciando o resultado. E deu o mesmo resultado do caso anterior. Porém, neste aqui, vai influenciar, vai interferir na nossa resposta. Então, você tem que ficar muito atentos, em geral, porque é um tipo de demanda que aparece, que é muito comum naqueles anos, nos anos iniciais, né, que você aprende essa matéria. Porque olha aqui como é que ficaria a conta. Ficaria, a gente repete o menos, 3 vezes 3 daria menos 9. Então, veja bem, o expoente é par, o resultado deu negativo. Mas por quê, pessoal? A base é positiva. O que interferiu e fez com que esse sinalzinho viesse para cá é porque eles existiam o quê? Fora da potência, né? Então, muito cuidado com esses casos. São pegadinhas assim muito comuns de aparecer, ok? Bom, e um quarto detalhe muito importante aqui da gente comentar é quando acontece isso aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, uma fração, 2/3 ao quadrado. Como é que eu faço isso? Muito tranquilo. Você faz primeiro o numerador, depois o denominador, né? Então aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Não tem mistério nenhum. Muito cuidado, se aparecer assim, ó, 2 ao quadrado sobre 3, isso aqui já vai ser o quê? 4/3. É aquela maldade que a gente teve aqui também, né? Em relação aos parênteses. Quando eu tenho esse parênteses aqui, e o que isso significa? Significa que a minha base é isso aqui tudo. Então, este ao quadrado dá 4, este ao quadrado dá 9. Quando eu não tenho parênteses, eu só tenho esta potência. Então, 2 ao quadrado é 4, eu repeti o 3. Beleza? Bom, por fim, né, que eu acho muito interessante a gente comentar, e é algo que gera muita dúvida entre os alunos, é quando o nosso expoente ele é negativo. Pessoal, o expoente negativo, a regra é essa. Ele inverte a base. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó. 2 elevado a menos 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer, como o expoente é negativo, ele vai inverter minha base. Quem que é minha base? Minha base é 2. Mas vocês sabem que todo número inteiro, ele pode ser escrito em forma de fração. Quem que está escondidinho aqui embaixo? 1, né? Então, 2 elevado a menos 2 nada mais é que meio elevado a 2, que vai dar 1/4. Entendeu, pessoal? Então, eu inverto a base, né? A minha base era 2, o 1 estava escondido.
virou meio. Aí o sinal daqui sumiu, tá vendo? Por que ele sumiu, gente? Porque eu já inverti a base, né? Aí depois que eu inverto a base, o sinal o quê? Ele some, né? Então ficou meio ao quadrado, que ficou 1/4. Claro que se eu já tiver uma fração, por exemplo, assim, olha, 2/3 elevado a menos 2, olha o que vai acontecer. Primeiro eu vou inverter a base. Vai virar o quê? 3/2 ao quadrado. Eu tiro o sinal. Por que eu tirei o sinal? Porque eu já inverti a base. Agora eu faço. 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. Ok? Claro que existem aí, isso vai depender das situações, né, de cada um, exercícios que podem complicar um pouco mais. Ele pode colocar fração dentro de fração, pode colocar decimais, né? Isso aí vai do professor, vai da intenção. Então, neste caso, em casos mais complexos, eu acho melhor, se você tiver dúvida, pode me mandar o exercício, me mandar a dúvida que a gente resolve, porque os exemplos são infinitos, tá joia? Então, o que eu preciso que vocês gravem disso aqui? A nomenclatura dos nossos itens, vamos dizer assim, que compõem a potenciação. Muita atenção, principalmente alunos iniciais, que no início eles acham, né, que 2 ao cubo é uma forma de representar 2 vezes 3. Isso aqui não é potência. Não é o caso, melhor dizendo, né? Quando eu falo 2 ao cubo, eu não estou falando 2 vezes 3, né? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu repito 2 o quê? 3 vezes. Beleza? Isso é um erro muito comum nos anos iniciais. E isso aqui que eu chamei de propriedades, né? Que qualquer base elevada a 0 é 1. Qualquer base elevada a 1 é ela mesma. A base, quando ela tem um sinal e o expoente, pode ter uma relação em que a gente tem que observar. Se a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Se a base é negativa, o expoente é par, o resultado será positivo. Aí você pode se perguntar, mas é a base positiva. Pessoal, base positiva sempre vai dar resultado positivo, né? Seja o expoente par, seja o expoente ímpar. Beleza. Cuidado muitas vezes quando a pegadinha, né, que os professores fazem, quando eles não colocam parênteses, né, envolvendo sinais. Esse sinal aqui, ele não faz parte da potência. Então, ele fica do lado de fora e ele vem para cá. Interfere o resultado, ok? Outra coisa, quando eu tenho frações, a minha base ela é fracionária. Quando eu tenho a base fracionária, eu faço separado o numerador e depois o denominador. E por fim, aqui que eu comentei, quando o nosso expoente ele é negativo. Quando o expoente ele é negativo, ele vai o quê? Inverter a base, né? Então, quando eu tenho 2 elevado a menos 2, quem que está escondidinho aqui embaixo? 1. Aí, o que eu faço? Eu inverto a base, tiro o sinal que estava aqui e depois resolvo a potência. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, ok? Mesma coisa se minha base for fracionária. 2/3 elevado a menos 2, o que eu faço? Inverto a base, tiro o sinal e depois eu faço 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, ok? Bom, um último, não vou chamar de propriedade, mas uma última demonstração que eu acho interessante, né, que eu me lembrei aqui, é quando eu tenho o quê? O expoente, que é muito importante, o expoente fracionário. O expoente fracionário, pessoal, transforma a nossa potência em radiciação. Ok? Eu não vou falar muito da radiciação aqui, porque é um próximo tópico, mas vou dar um exemplo. Olhem bem. Vamos supor que eu tenho aqui 2 elevado a meio. Ou, por exemplo, 3 elevado a 2/3. Como é que o que acontece com isso aqui? 2 elevado a meio, pessoal, vai virar raiz quadrada de 2. 3 elevado a 2/3, pessoal, vai virar raiz cúbica de 3 ao quadrado. Por quê, né? A minha intenção aqui é só mostrar o que aconteceu. Pessoal, a regrinha é muito simples. O denominador vai virar o índice da nossa raiz. Olha aqui, ó. E o numerador, ele vai para dentro da raiz
como expoente da nossa base. Aí você pode se perguntar, poxa, professor, mas aqui não está aparecendo nem o 2, nem o 1, nem aqui, nem aqui. Pessoal, porque por praxe, né, quando a raiz é quadrada, eu não coloco ninguém aqui. E quando o número está elevado a 1, é ele mesmo, né, não faz diferença. Então, por isso que graficamente não se coloca, mas eles estão escondidos aqui. Por isso que eu usei esse outro exemplo, né, para ficar bem claro. Então, 3 elevado a 2 terços nada mais é que raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ou você pode escrever também raiz cúbica de 9. Tá joia? Vou parar por aqui em relação à radiciação, porque a intenção do vídeo não é essa. Nos próximos vídeos a gente vai mostrar, desenvolver um pouco mais as propriedades da potenciação e depois a gente fala sobre a radiciação.